Vamos falar sobre algo que define muita coisa em tecnologia, principalmente na relação do cliente, do utilizador, do problema que ele tem com o nosso papel como TI, analista de sistemas, gestor de projetos, com o nosso papel em resolver aquele problema. Tudo começa com requisitos, né? O cliente ele tem necessidades. E esses requisitos a gente precisa entender para transformar isso numa solução. Então, quando o cliente chega para você e conta o problema dele, ele diz assim, ó, o meu problema é o seguinte, o sistema que eu utilizo, chega a determinado momento do mês, no final do mês, ele fica muito sobrecarregado e fica alguns minutos offline, devido à sobrecarga de pessoas acessando para fazer o fechamento mensal da empresa, utilizando aquele sistema. Então, ele está falando para você que o problema dele é esse, que no final do mês, ao utilizar o sistema da organização, o banco de dados tem uma sobrecarga, né? Porque final de mês a empresa está fazendo fechamento financeiro, contábil e tudo mais. Então, todos os funcionários estão ali focados em agilizar o processo de fechamento. Consequentemente, o sistema fica sobrecarregado devido ao acesso ali no banco de dados. Então, o que ele está falando para você é o problema. E qual é o requisito dele resolver esse problema? Ele quer um sistema que, independente do dia do mês, funcione redondo, que pode ter 100 pessoas acessando, o sistema vai aguentar e vai suportar. Então, o problema dele é a sobrecarga ali naquele sistema, né? No processo de fechamento mensal. E o requisito dele é resolver esse problema. Ele quer que isso seja resolvido. Porque um sistema que fica fora no final do mês, justamente na data que as pessoas precisam tomar ações ali para garantir o fechamento, não é um sistema bacana. Então, isso é uma identificação nesse processo aqui para resolver o problema do cliente. A gente vai fazer um processo de identificação, análise e classificação. O cliente falou para mim o problema dele, nesse caso que eu estou aplicando aqui, e ele disse o que ele quer. Eu quero resolver esse problema. Eu quero que no fim do mês as pessoas utilizem o meu sistema e o sistema não fique lento, não fique offline, que a gente consiga utilizar normalmente e fazer o fechamento. Beleza, então a gente vai começar a identificar esses requisitos. Analisar e classificar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele quantas pessoas possuem acesso ao sistema, por exemplo. Ele pode me falar, 30 pessoas têm que acessar esse sistema, né? Então, essa quantidade de pessoas precisa ter acesso. Qual é o outro requisito que ele tem? Eu quero aumentar a capacidade de memória do meu sistema. Ou eu quero aumentar o meu banco de dados. Isso aqui são requisitos funcionais, requisitos diretos e indiretos, tá? Independente de como você classifica o tipo de requisito, o importante é a gente, como analista de sistemas, gestor de sistemas, se dispor a entender, interpretar essas necessidades. Então, eu identifiquei o problema dele, identifiquei o que ele quer resolver essa sobrecarga aí do sistema, para que o sistema continue rodando no fim do mês. Então, ele disse para mim, ó, eu preciso que as 30 pessoas que têm acesso a esse sistema consigam acessar no fim do mês. Eu preciso que o meu sistema tenha mais memória e que ele tenha um banco de dados melhor para suportar essa quantidade de informações que a gente coloca ali no sistema, no processo de fechamento. Isso é a gente, como TI, identificando as necessidades dele. Então, eu já identifiquei 3 requisitos que ele tem e eu vou analisar isso. Então, aí entra a parte técnica. Eu vou analisar esses perfis de acesso para essa quantidade que ele pediu aqui, 30 pessoas ter acesso. Eu vou analisar qual é o estado da memória atual do sistema, em quantos % ela está sobrecarregada, por exemplo. Eu vou avaliar como é que está o banco de dados, o comportamento daquele banco de dados, se ele já teve alguma melhoria recente para deixar mais veloz, com a capacidade maior. Isso eu vou começar a fazer um processo de análise com base na identificação do que o cliente me disse. Ele me disse o problema dele, eu entendi o requisito, ele me disse que 30 pessoas têm que ter acesso, que ele quer uma memória bacana e um banco de dados melhor. Então, aqui eu faço o meu processo de identificação e análise.
O que é a classificação? Eu começo a classificar o que é prioridade aqui. Então, no primeiro momento, prioridade vai ser o acesso, a memória, o banco de dados, ou a prioridade precisa ser os 3 entregues ali no mesmo projeto de sistemas. Entende o raciocínio? A gente sempre fala sobre o cliente quer, o cliente precisa, mas tem um ponto importante aqui. Entre a gente saber ouvir o cliente e analisar esses requisitos, porque é aí que a gente tem a sacada para sequenciar o processo de desenvolvimento. Então, nessa historinha que eu estou montando aqui para você, eu te contei o problema do cliente, que é um sistema ali que no final do mês ele tem uma sobrecarga e fica offline. O requisito do cliente é o quê? Resolver isso. Ele quer que, independente se seja fim do mês, começo do mês, essas 30 pessoas consigam utilizar o sistema sem problema algum. Ele quer também uma memória melhor e um banco de dados maior. Eu fiz identificação e análise. Agora eu vou classificar junto ali ao meu time de TI como a gente vai entregar esses 3 pontos que ele pediu. Como a gente vai fazer essa entrega? Se vai ser uma entrega uma vez por semana, ou a cada 15 dias eu vou entregar um ponto, ou eu vou entregar tudo junto. Entenda isso. Antes de você desenvolver algo, há um caminhar, há uma história a ser contada. E essa é a história. A análise dos requisitos do sistema para aquela situação que você vai desenvolver uma nova solução. Aí você entra num segundo momento super importante, assim, um segundo pilar, o que é a prioridade e como você vai fazer essa comunicação com o cliente. Então, nessa história que a gente está contando, a gente entendeu o problema do cliente, entendeu os requisitos dele para resolver o problema daquele sistema, e agora a gente precisa entender, com base no que a gente identificou, analisou e classificou, o que é a prioridade para o cliente. Então, vamos entender, vamos se comunicar bem com o cliente. Isso pode ser em reuniões, em ligações, em chats. Vocês podem marcar reuniões com o time, ouvir cada pessoa, ouvir as pessoas que estão com dificuldade de acessar o sistema para entender a necessidade delas, entender o perfil de acesso dessas pessoas para que a gente consiga trabalhar em TI para desenvolver uma solução para isso. Isso é possível graças a uma comunicação assertiva. Então, se você tem uma comunicação assertiva com essas pessoas, o cliente, o utilizador do sistema, você consegue fazer esse processo de análise de requisitos tranquilamente, sem problema algum. E aí você consegue também definir junto ao cliente o que é a prioridade. Então, ele chega para você, conta toda essa história que a gente está falando aqui. Ele diz assim, ó, para mim a prioridade só serve se for os 3 pontos entregues juntos. Você consegue me entregar isso em um mês, 20 dias? Então, se é uma prioridade crítica, se é algo muito crítico para ele, o time de TI vai ter que se reunir, montar uma equipe para entregar essas 3 tarefas em 20 dias, em 30 dias. E aí tem um processo de gestão. O gestor de projetos, ele vai alinhar essas pessoas do time de TI, coordenar essas atividades para que essas atividades sejam entregues de acordo com a prioridade do cliente. Claro que tudo isso é muito bem discutido, muito bem detalhado, muito bem trabalhado, para não comprometer o escopo das atividades, não comprometer a entrega. Tudo isso que a gente está falando aqui tem uma engenharia de valor. Qual é a engenharia de valor desse caso aqui que eu estou falando para você? O cliente tem que resolver o problema dele. No fim do mês, esse sistema não está suportando e está interrompendo as atividades dele. E ele tem que resolver isso. Então, a engenharia de valor para ele é ter as atividades dele ali de fechamento no final do mês normalizadas. Então, se você desenvolve uma solução para atender esse problema, vocês vão ter um nível de serviço e uma engenharia de valor muito alta, porque conseguiram resolver o problema dele. A engenharia de valor também está muito ligada à prioridade. Geralmente o cliente fala assim, ó, esse caso aqui que eu estou contando para você nessa aula, né? Ó, o meu sistema está fora, é muito importante para mim que ele volte a funcionar normalmente no final do mês. A engenharia de valor para ele voltar a funcionar para mim no final do mês é absurda, porque atualmente minhas atividades mensais ali de fechamento no final do mês estão paradas. Então, é muito crítico para mim resolver isso. Eu preciso que seja resolvido e que vocês priorizem isso para resolver o meu problema. Então, prioridade e engenharia de valor está muito bem alinhado, assim, eles andam juntinhos, tá? Então, é importante também que você entenda.
esse processo de analisar requisitos há um caminhar, não é algo que se faz em 5 minutos. É uma história que vai ser contada para que você faça o processo de identificação, análise, entender o que é prioridade. Você faz aquele trabalho ao poder da escuta para ouvir o utilizador do sistema, entender o problema dele para desenvolver uma solução. Tudo isso aqui está alinhado com esse propósito, o aumento do ROI. O que é o aumento do ROI? É o retorno sobre o investimento. ROI é retorno sobre o investimento, que tem relação tudo isso aqui com desempenho e performance, tá? Então, o que é que acontece? O cliente, ele tem um problema, a gente já contextualizou aqui o problema dele, e ele vai investir, ele investe ali, a organização investe no time de TI. E ela quer ter retorno sobre aquele time ali. É um time caro, time de TI costuma ter um custo alto, né? Porque há especialistas, arquitetos, gerentes ali de software. Então, o retorno ali é o seguinte: eu tenho que ter um time de TI que vai resolver esse problema. Então, se eu tenho um time de TI que desenvolve uma solução personalizada para resolver o problema desse sistema que todo fim de mês fica fora, eu estou tendo retorno sobre o salário das pessoas do time de TI que eu estou pagando, sobre quanto eu estou investindo no time de TI. Então, isso é retorno sobre o investimento. A empresa investe em tecnologia, em inovações tecnológicas, em recursos tecnológicos, em treinamento no time de TI ali, ele promove ali especialização, ele fornece cursos para o time de TI, então é um custo alto, então ele quer ter retorno. O retorno para ele nesse estudo de caso aqui que eu estou te falando é resolver o problema desse sistema, que todo fim de mês fica offline e dificulta as atividades do pessoal ali no processo de fechamento. Então, se o time de TI resolve esse problema, ele justifica o retorno sobre o investimento, o aumento do ROI. O ROI vai estar lá em cima, porque o time ali está fazendo valer cada centavo que está sendo investido. Esse processo de análise de requisitos em gestão da tecnologia da informação é muito presente na gestão de projetos, gestão da qualidade, gestão de serviços, em todo o contexto da gestão da tecnologia, da informação, do Management 4.0, que é a gestão 4.0, porque ele se propunha a entender a necessidade do utilizador daquele sistema, para que aí o time de TI consiga desenvolver tecnicamente uma solução, com base na história do usuário. O que é que o usuário tem para te contar? Qual é a história dele? Ouvindo a história dele, você consegue traçar um caminho.